ESG pra valer, com Aline Cardoso. Ler com a Aline Cardoso aqui também no Jornal Gente aos sábados para a gente debater esse tema tão importante que tem ganhado cada vez mais holofotes, né, Aline? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Exatamente. Estamos tendo aí bastante adesão, né? O programa está chamando a atenção porque é um tema importante. E por isso a gente traz convidados aqui de honra para falar sobre esse tema tão relevante, não é isso, Cris? Pois é, no Jornal Gente desse sábado a gente está recebendo na Rádio Bandeirantes, por aqui conosco os nossos estúdios, Andréa Álvares, ela que é presidente do Conselho do Instituto Etos, conosco nesta semana aqui no Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes. Andréa, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui. Excelente participar desse programa e dessa conversa. Obrigada por aceitar esse convite, Andréa. Uma alegria, Andréa, gente, uma especialista com mais de 30 anos de experiência nos temas de sustentabilidade, de responsabilidade social, e vem cada vez mais se fortalecendo como uma grande referência no tema de ESG, por isso uma alegria convidá-la, você que está aqui hoje em nome do Instituto Etos, mas que também tem uma jornada paralela ao Etos interessante. Então, para a gente começar esse papo, né, Cris, a gente vai esquentar aqui, jogando assim uma polêmica para você nos ajudar a resolver, Andréa. A Rádio Bandeirantes deu início a essa coluna, né, em homenagem aí ao Dia do Meio Ambiente. Nesse mês de junho a gente vai estar aqui falando sobre esses temas. Mas a gente sabe que alguns veículos de mídia, enfim, alguns especialistas até questionam o conceito de ESG. Né? Tem gente que acha que não está dando certo, não está pegando. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: faz sentido falar de ESG? É só uma moda? Está passando? Vai passar? O que você acha? Excelente pergunta, fico muito feliz que ela foi feita. Eu acho assim, depende em que mundo que a gente quer viver, né? Eu acho que se a gente quer viver num mundo onde a qualidade de vida melhora e não se deteriora, em que a gente efetivamente pode ter acesso à água, a alimentos saudáveis, a ter empresas que operam em ambientes de governança e de responsabilidade e que entendem que as suas cadeias de valor geram impactos que precisam ser compreendidos e mitigados e melhorados, e que isso inclusive pode ser fonte de muita inovação. Para mim não tem nenhuma dúvida de que a agenda é relevante e importante. Eu acho que como tudo, e acho que talvez mais nesse período que a gente está vivendo agora de muita polarização, qualquer assunto pode ser polarizado, né? E ele pode ser colocado e questionado e colocado nessa linha de bom ou ruim, faz sentido, não faz sentido. E eu acho que não é sobre isso, né? É sobre o que desencadeou essa agenda de responsabilidade ambiental, social e de governança. É a vontade que a gente tem de evoluir civilizatoriamente, entendendo que o nosso modo de vida hoje, com 8 bilhões de pessoas no planeta, gera impactos para esse planeta, que gera consequências na nossa capacidade de existir como seres humanos aqui na Terra. E acho que a tragédia terrível que a gente, né, testemunhou há pouco e que ainda está vivendo as consequências e que viveremos as consequências delas por anos a fio do Rio Grande do Sul, é a materialização daquilo que parecia conceitual e que a gente hoje entende que não é conceitual. A gente já vê os efeitos concretos de não atendermos a essa discussão e colocá-la em prática. Bom, aproveito até para dizer que a Andréa tem tido um grande protagonismo, né, no apoio ao Rio Grande do Sul, tem família, tem história no Rio Grande do Sul, então te parabenizar pelo seu protagonismo nesse tema, além de todos os outros, e também manifestar solidariedade, né, com esse povo gaúcho que a gente tanto ama e que está sofrendo tanto. E é isso, as evidências estão aí, né? Que bom, então a gente está aqui, né? Faz sentido, Rádio Bandeirantes acertou com essa coluna. Agora, eu acho que assim, nesses seus 30 anos de carreira, você esteve à frente de tomadas de decisão e com certeza teve que lidar também com esses desafios, né? Às vezes, quem libera o orçamento não tem a mesma opinião, ou uma questão de imagem, essa imagem que a gente quer passar, porque hoje que tem evidência, já tem questionamento, imagina 30 anos atrás. Então, queria que você falasse um pouquinho, a partir dessa sua experiência, dessa observação, quais são os grandes desafios, né? Por que ainda tem algumas dificuldades para a gente emplacar esse conceito e essas práticas? Se a gente for pensar que Estocolmo, em 72,
foi o primeiro relatório que falava sobre a necessidade de limites para o crescimento, a gente está falando de a ciência e economistas e pessoas que estudam a questão ambiental tendo colocado essa pauta na mesa há muitos anos, né? E com muita dificuldade de emplacar atenção e mobilização de recursos para isso, porque ele quase que ia na contramão do que a gente estava vivendo historicamente, de boom de crescimento, né? Então, eu não acredito numa ideia muito maniqueísta de que as pessoas necessariamente fazem mal por intenção. Eu acho que a gente tinha uma ignorância imensa desse assunto e a gente vivia ainda num espaço de privilégio onde o impacto do nosso modo de vida e das escolhas que a gente tinha feito e do nível de industrialização, de consumo e número de pessoas habitando o planeta que não ainda produziam os efeitos que hoje estão muito concretos. Hoje a gente consegue entender. É muito difícil você mobilizar uma agenda pública, você sabe bem disso, para algo que não é muito tangível. É verdade. Porque parece que você está mobilizando recursos de algo que é muito concreto agora para algo que é uma possibilidade. E parecia interminável, né? Parece interminável. O impacto não chegava e parecia que estava tudo bem. Eu concordo com essa Apesar visão. da ciência estar sinalizando isso, também acho que a ciência e os ambientalistas pecaram em talvez não democratizar essa discussão, quando ela, durante muito tempo, também ficou num grupo, né, muito de elite, de cientistas que viam as informações, mas que talvez não tenham comunicado de forma tão bem esse assunto. Tanto que a gente vê que quando Greta Thunberg inicia uma jornada de comunicação, e eu sei que muita gente questiona o papel dela, mas é inegável que ela mobilizou uma agenda que ambientalistas durante décadas não conseguiram mobilizar. Talvez porque o tempo já permitia, né? O momento do tempo era mais propício para escutar essa fala, mas também porque eu acho que ela tangibilizou e foi muito corajosa na forma de colocar a urgência da temática. Né? Então, apesar de eu ver os efeitos daqui a 10 anos, é urgente agir agora, porque senão não teremos, né, o que virá depois de 10 anos. Mas assim, eu acho que o que eu queria que você me dissesse, porque assim, para mim é óbvio, para você, para o Cris, e acredito para boa parte dos nossos ouvintes, mas a gente sabe que as pessoas que tomam decisão, e às vezes até que assinam um cheque, têm dificuldade, né? Existem ainda alguns desafios para essa transformação da prática. Qual você acha que são esses desafios e como a gente supera isso? Então, acho que um dos desafios que a gente tinha, que eu acredito estão na maioria superados, era a desinformação. Esse era um desafio. A desinformação, a não compreensão. Isso eu entendo que é a página virada. Né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas, eu acho que é a página virada. Agora, a gente entra numa outra etapa que é dos dilemas. Né? Dos dilemas entre curto e longo prazo. Entre prioridades de hoje e prioridades de amanhã. Que não são novidade para qualquer pessoa que está dentro de uma empresa. Você lida com esses desafios diariamente. É um elemento a mais. Só que tem um complicador, que é... Hoje, as empresas que a gente tem desenhadas, os sistemas políticos que a gente tem desenvolvidos, a forma como a gente está estabelecido e o modo de vida que a gente assumiu planetariamente, na grande maioria, torna a transformação muito desafiadora. Primeiro porque está tudo interligado. A gente está falando de cadeias de valor interligadas, cadeias alimentares, cadeias energéticas, cadeias financeiras. Todas essas são interdependentes, de certa forma, e promovem, do jeito como estão desenhadas, o resultado que a gente vê hoje. Então, para que a gente tenha um outro resultado, o desenho desses sistemas, os incentivos que mobilizam essas agendas, tem que ser outros. Claro. E isso implica em perda. Claro. Isso implica em perda, em deslocamento de poder, em renúncias, em deslocamento de valor criado. E isso é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que abraçar a complexidade da agenda sem desistir dela, para mim, é a saída. Qual é o caminho possível de ser caminhado agora? E como que a gente coloca as pessoas na mesa para entender que temos um objetivo comum, podemos discordar de como chegar lá, mas vamos trabalhar nessa agenda e fazendo as escolhas que conseguimos todos os dias com o senso de urgência de que a mudança e a transformação tem que acontecer todos os dias.
ela não pode parar, né? E se eu dou um passo hoje, eu preciso pelo menos fincar a pé que eu não volto atrás nesse passo. E eu acho que, só uma coisa, eu acho que a gente às vezes tem a sensação de que existem grandes retrocessos, e eu acho que isso é normal. Qualquer agenda de transformação vai receber resistência. É natural que isso aconteça. Então, a gente também tem que ter essa perspectiva e talvez um pouco de paciência e lidar com as nossas frustrações, de entender que esses são os movimentos naturais do mundo, da vida, do jogo político, do jogo econômico, e que a gente vai ter que só manter a persistência e ir dando os passos que são possíveis a cada dia sem desistir. Bacana, né, Cris? O André Álvares, que é presidente do Conselho do Instituto Etos, conosco neste fim de semana, neste sábado aqui no Jornal Gente, no ESG Pra Valer. Ô André, você que preside o Conselho do Instituto Etos com uma presença, uma participação importante na nossa sociedade. Agora, explica pra gente, dentro desse conceito, dessa complexidade que é o ESG para muita gente, como que o Instituto Etos trabalha nessa área, nesse sentido de disseminar essa filosofia, essa ideia, e como tem sido feito esse trabalho junto com as empresas para que isso se espalhe e fique cada vez mais enraizado no conceito. Perfeito. Bom, primeiro que eu tenho uma honra, assim, imensa de presidir esse conselho de uma organização que foi fundada há mais de 25 anos atrás, né, em 1998, com essa intenção bastante precursora de iniciar um debate sobre a construção de uma sociedade mais justa, mais íntegra e mais sustentável. Isso em 1998, né? E de elevar não só o debate, mas as práticas do setor privado, que é uma associação, né? É um instituto associativo do setor privado, cuja missão é mobilizar as empresas para que elas transformem a forma de tocar seus negócios e sejam partícipes da construção dessa agenda de sociedade mais justa, íntegra e sustentável. E o Etos tem inúmeros instrumentos, desde a sua fundação. A conscientização, o conhecimento, a ampliação de repertório é uma delas, através das conferências, que são históricas, né? As conferências do Etos eram, assim, eventos onde pensadores de vanguarda né, sempre vieram para falar. Tem os indicadores Etos, que foram um dos primeiros indicadores a serem lançados, onde as empresas aprendem a entender qual é o significado concreto desses conceitos no seu dia a dia. E a transformação de agendas em políticas públicas que aí, de fato, beneficiam toda a sociedade, né? Então, o Etos continua com essa agenda. A gente está num ciclo estratégico agora que a gente focou em 2 agendas fundamentais: redução das desigualdades e fortalecimento das instituições e da democracia no Brasil. Então, a gente está, né, encampando essa agenda aí junto com as nossas empresas associadas e muito feliz de estar participando desse processo. Maravilhoso. E quando eu vi que você foi pro Etos, eu pensei assim, nossa, eles foram feitos um pros outros, né? Um pro outro, porque você é a cara do Etos, o Etos é essa cara, acho que vocês têm esses valores, né? Mas, no paralelo ao Etos, você tem outras atividades, né? Uma mulher intensa e multitarefa, como uma que eu conheço aqui. E a gente se acompanha, a gente se conhece. E semana passada a gente já tinha agendado essa entrevista. Quando chegou uma notícia que eu falei, uau! Eu preciso falar sobre isso na Rádio Bandeirantes, porque essa é particularmente interessante. Então, a Andréa foi anunciada, Cris, semana passada, como líder de uma iniciativa fantástica, um fundo, porque no frigir dos ovos, se não tiver dinheiro, também é muito difícil, né? Transformar, adotar novas práticas, incentivar, estimular novos atores. E ela foi anunciada como líder de um fundo para incentivo, para crédito da sociobiodiversidade. O ouvinte da Rádio Bandeirantes agora quer saber, Andréa, sobre este fundo de apoio à sociobiodiversidade, esse tema tão importante. Não, perfeito. Bom, estou também honradíssima de ter sido convidada para liderar esse... Na verdade, serão 2 fundos, um deles já está operando, que é o Fundo Multibiomas. E a ideia desse projeto como um todo é promover a sociobioeconomia através do acesso a crédito para as populações que estão na ponta e que precisam de alternativas econômicas para poderem ter uma vida digna e
proteger os ecossistemas nos quais elas estão inseridas. Então, essa é a ambição desse fundo. Ele é um FDIC, né, um fundo de direitos creditórios, aonde a ideia é mobilizar recurso e capital que hoje está alocado em outras coisas para ter uma remuneração, mas assegurar que esse dinheiro também está empregado em promover impacto. E esse impacto é social e ambiental. Então, a gente está... Por hora, o fundo ainda está fechado, ele tem alguns estágios. Hoje ele está aberto apenas para investidores profissionais e, em breve, depois qualificados e de varejo. A gente quer chegar no investidor de varejo para que a gente possa mobilizar mesmo a sociedade para pensar onde os nossos recursos são investidos e se não existe um outro jeito de investi-los. Fantástico, porque é um novo capitalismo, né? Um capitalismo, sim, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de dinheiro, né? De ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com atividades que geram impacto e que respeitam esses conceitos do ESG. Eu tô apaixonada por esse papo aqui, Cris. Também, eu tô mergulhando, tô aprendendo aqui. Mas qualquer outra pessoa aqui, mais que nosso ouvinte, eu tô aqui só ouvindo, só absorvendo. Só aqui no fundo eu já queria ficar um tempão, porque o nosso ouvinte sabe que eu estava lá na Amazônia semana passada, né? Lançamos o programa na Amazônia, então essa conversa vai ter que continuar, André, mas eu acho que a gente está chegando aqui no nosso horário, a gente está precisando... O tempo urge, infelizmente, né, Aline? Mas queria agradecer demais aqui a Andréa Álvares, que é presidente do Conselho do Instituto Etos, conosco no ESG para Valer aqui na Rádio Bandeirantes, neste sábado. Andréa, foi um prazer tê-la conosco e seja muito bem-vinda, volte sempre. Andréa, eu vou me despedir, mas eu vou me despedir jogando para você uma pergunta que o nosso ouvinte também com certeza quer saber, né? Então, te agradecer desde já, mas te perguntar qual é o futuro do ESG no Brasil. Podemos ficar otimistas? O que você acha? Eu sou uma otimista realista por natureza. Então, eu acredito que sim. Eu acho que o bom senso acaba falando mais alto. E eu acho que todos queremos viver bem. Então, eu tenho muita crença de que essa é uma agenda que veio para ficar. Não é uma agenda, é uma necessidade. E queria agradecer, foi um prazer enorme estar aqui, Cris, Aline e ouvintes. Espero que tenha sido útil. Foi muito bom. Obrigada. Aline, a gente volta semana que vem com mais ESG para Valer aqui no Jornal Gente, mas você ouvinte acompanha ESG para Valer aqui na Rádio Bandeirantes, segundas, quartas e sextas, sempre no Pulo do Gato e também no Bandeirantes Acontece. Tchau, Aline, até semana. Tchau, gente. Boa semana.